Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Dessa vez, vamos dar início à série de vídeos sobre eventos que marcaram as Copas ao longo dos anos. E hoje, a gente vai falar de um daqueles momentos que, sei lá, parecem coisa de filme, né? Que viram lenda na hora. Um gol que foi ao mesmo tempo uma trapaça na cara dura e um ato de justiça poética. Um lance que envolveu guerra, política e um toque do divino. Ou do diabo, quem sabe? Cara, e tudo começa com essa frase aqui. Uma declaração que é tipo a chave pra gente entender um dos gols mais famosos e polêmicos da história. E quem soltou essa foi o próprio Maradona, né? É uma mistura perfeita de esperteza, de malandragem e quase de blasfêmia. Ela já dá o tom de tudo o que aconteceu naquele dia. Mas antes da gente falar do gol em si, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para entender o campo de batalha. E eu não tô falando só do gramado, não. A partida entre Argentina e Inglaterra, em 86, estava carregada de uma tensão que vinha de muito, mas muito antes do apito inicial. Pensa só 4 anos antes, esses dois países estavam literalmente em guerra. A Guerra das Malvinas foi um conflito rápido, mas muito sangrento, que deixou uma cicatriz enorme, principalmente na Argentina. Então, quando o destino coloca os dois frente a frente numa Copa do Mundo, o jogo virou uma questão de honra nacional. Para a Argentina, aquele jogo era mais que futebol. Era uma batalha simbólica. Era a chance de uma vingança, não com armas, mas com a bola. Cada jogador ali em campo carregava o peso de uma nação inteira, uma nação ferida. A vitória significava muito mais do que só passar de fase no torneio. Beleza, agora sim, vamos lá para o Estádio Azteca. Para o momento exato em que a controvérsia e a genialidade se encontraram de um jeito que mudaria o futebol para sempre. O palco era aquele, né? O mítico Estádio Azteca, pulsando com mais de 100 mil pessoas. O ar estava pesado, dava para sentir a expectativa. O que estava em jogo era uma vaga na semifinal da Copa. O que ninguém imaginava é que aquele jogo ia entrar para a história por motivos que iam muito, mas muito além do placar. E aqui a gente tem os dois protagonistas do lance. De um lado, Diego Maradona, com seu 1,65 m de pura genialidade. Do outro, o goleiro inglês Peter Shilton, um gigante de 1,83 m. Numa bola aérea, a lógica dizia que a vantagem era toda do Shilton, né? Mas a lógica nunca foi o forte de Maradona. A parada toda acontece em segundos. Um erro bizarro da zaga inglesa joga a bola para cima, um balão. Maradona, que não era bobo nem nada, percebe a chance e dispara. Ele pula junto com o Shilton, mas em vez da cabeça, ele usa o punho esquerdo. Um soco rápido, discreto, na malandragem. A bola vai para o fundo da rede. Os ingleses vão à loucura, protestam, mas os argentinos comemoram. E o juiz, sem uma visão clara do lance, aponta para o meio do campo, gol validado. O gol era ilegal, claro que era, mas estava lá, no placar. E a partir desse momento a história deixa de ser sobre o lance em si e passa a ser sobre a construção de uma lenda. Uma lenda que nasceu da astúcia do Maradona, dentro e fora de campo. Essa frase aqui revela bem a tensão da hora. No meio daquela comemoração toda, um companheiro de time meio sem acreditar pergunta para o Maradona se foi com a mão. A resposta dele é essa aí, na lata, um comando. Ele sabia que qualquer hesitação, qualquer dúvida podia fazer o árbitro anular o gol. A ordem era clara: comemorem, finjam, convençam o mundo todo. A batalha no campo estava ganha, mas aí começou a guerra de narrativas. Pressionado pelos jornalistas na coletiva, Maradona precisava dar uma explicação. E o que ele deu para o mundo, não foi uma desculpa. Foi uma obra de arte em forma de frase. Marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. Cara, com essa frase, Maradona não só batiza o gol, ele eleva o lance ao nível mítico. Ele transforma um ato de pura malandragem numa intervenção divina. É a justificativa perfeita que desarma qualquer crítico e encanta os fãs. Simplesmente genial. Agora vamos tentar entender como um gol ilegal, feito com a mão, se transformou em um dos maiores símbolos de orgulho nacional da história da Argentina. Anos depois, o próprio Maradona conectou diretamente o gol ao conflito das Malvinas. Para ele, e para muitos argentinos, não foi só um gol, foi uma reparação. Foi a astúcia vencendo a força. Uma pequena vitória simbólica que ajudou a curar uma ferida nacional que ainda estava aberta. E foi assim que a mão de Deus foi muito além do esporte. Ela virou um fenômeno cultural com um monte de significados. Para alguns, é a personificação da malandragem latina. Para outros, um símbolo poderoso de revanche. Mas para todo mundo, ficou a imagem de que o gênio de Maradona, ele jogava com as próprias regras. O tempo passou, mas o impacto daquele momento só cresceu.
Deixou um legado que pode ser medido não só em memórias, mas também em cifras impressionantes. É uma pergunta difícil, né? Quanto vale um momento histórico? Mas no caso da mão de Deus, a gente consegue ter uma ideia bem concreta olhando o que aconteceu com os objetos daquele dia. Dá uma olhada nesse número. Quase 8,5 milhões de euros. Foi o que pagaram pela camisa que o Maradona usou naquele jogo. É um dos itens esportivos mais caros já leiloados na história. O que prova que a memória daquele gol tem um valor astronômico. E não foi só a camisa, não. A bola, aquela mesma que foi tocada pela mão de Deus, também foi leiloada por 2 milhões de libras. Juntando os dois, dá para ter uma noção do poder que aquele único instante de controvérsia e genialidade ainda tem. E o legado não é só cultural ou financeiro. A polêmica foi tão, mas tão grande que levou a FIFA a reforçar as suas campanhas de fair play, de jogo limpo. É irônico, né? Um dos lances mais sujos da história do futebol ajudou a promover a ética no esporte mundialmente. E no fim, a pergunta que fica é essa: Maradona foi um gênio que usou sua astúcia para vencer ou um trapaceiro que manchou o esporte? Talvez a resposta seja que ele foi os dois. E é exatamente essa dualidade que faz dele e desse gol algo absolutamente imortal. A discussão, essa aí com certeza nunca vai ter fim. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!